Bom, esse vídeo aqui será a parte 2, com as opiniões de alguns ditos jornalistas aí, opiniões que, do meu ponto de vista, não fazem muito sentido e vão de encontro àquela, né, que a nossa atual situação financeira e a nossa ascensão incomoda muita gente da mídia tradicional, né? Mas primeiro, toca a vinheta. Salve alvinegros e alvinegras, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom galera, eu peço a vocês, se possível, inscrevam-se, deixem o like, compartilhem, ativem as notificações aí, pra gente ter mais uma opção aqui da mídia independente do Botafogo, né? Pessoas que amam a estrela solitária aqui, pra gente depender cada vez menos da mídia tradicional, que a gente sabe muito bem como que funciona, né? Inclusive, o foco desse vídeo é relacionado a isso. Bom, esse vídeo aqui, né, seria a parte 2 do primeiro vídeo que eu já tinha feito, com o título de Um Botafogo Quebrado já incomodava muita gente, um Botafogo rico em ascensão incomoda muito mais, né? Inclusive, para quem não assistiu, eu vou deixar o card aqui, para dar uma passada ali depois, para dar uma olhadinha. E esse aqui são dois comentários também, um é bem absurdo, o outro eu também considero uma certa má vontade com o Botafogo, mas até que dá pra imaginar esse ponto de vista, né? Não é algo tão surreal, mesmo levando em conta que também tem uma vontade com o Glorioso. Mas vamos lá. Vamos começar com esse, que eu discordo, mas não considero tão insano assim esse tipo de perspectiva. Ainda mais para quem não tá acompanhando o dia a dia do clube, não sabe as perspectivas, né, do Botafogo nesse momento, que é do Carlos Eduardo Mansur, durante o programa Troca de Passe no Sport TV. Isso foi durante a semana passada. E teve até alguns pontos ali no Sport TV que, além desse programa, também no Seleção Sport TV, no momento que o Botafogo estava no G4, botavam como G4 alternativo e como o Botafogo ali como alguém que estava fora da casinha ali por estar no G4, sabe? Que já vai um pouco de encontro à opinião do Mansur aqui. Vamos ler o que o cara mandou aqui, ó. O Botafogo faz como era de se esperar, um campeonato de construção. Dentro dessa reconstrução pode parecer antipático, mas é preciso dizer que pontuou acima do que desempenhou. Não significa que vai cair pelas tabelas, tem mais recursos financeiros e dentro de campo é um projeto. Vai ter oscilações e dificuldades, como contra Flamengo e Fortaleza. Hoje teve 70 minutos bem difíceis e conseguiu um empate no fim. Vai desabar? Não acho. Tem condições de fazer boa temporada. É bacana o torcedor se empolgar, mas a liderança é precoce pelo que é o clube. Por que não é dominante? Porque quase sempre enfrenta projetos mais consolidados e estáveis que ele, explicou Mansur. Bom, eu discordo disso aqui, porque assim, se eu tivesse a oportunidade de rebater o Mansur, eu responderia com outra pergunta. Se o Botafogo pontuou acima do que desempenhou, que eu não concordo, mas quem tá com a pontuação redondinha e tá jogando fino do fino no futebol? No meu ponto de vista, o Corinthians não tá jogando fino do fino para ser líder. Já vi alguns jogos bem ruins mesmo do Corinthians, que venceu sem jogar bem. O jogo contra o Inter, que é o último que eu vi, que teve até a polêmica lá de racismo no jogo. Se fosse para ser justo, era pro Inter ter vencido, que o Inter criou bem mais chance. O Corinthians jogou cerca de uns 15 minutos do segundo tempo ali, que conseguiu fazer o gol. E o Inter teve domínio na maior parte do jogo, ele criando várias chances claras de gol. O outro Galo. O Galo tem um time forte, mantém praticamente a base do time do ano passado, né? Porém também o futebol no Brasileirão tem oscilado muito, empatou, perdeu alguns jogos ali, não está desempenhando o futebol que o time poderia desempenhar. O São Paulo também viu alguns jogos que não eram nenhum primor, um jogo contra o Cuiabá, inclusive, que teve um pênalti no mínimo polêmico, né? Que é o que garantiu a vitória do São Paulo por 2-1. Também não vejo jogando fino do fino. E o Botafogo, no meu ponto de vista, assim como teve alguns jogos que não foi tão bem e venceu, mas teve aquele jogo, para mim, o maior exemplo de jogo que jogou muito bem, merecia a vitória e foi operado ali, né? Jogo contra o Atlético Goianiense, né? Teve aquele lance do pênalti ali absurdo, que no dia seguinte teve um lance na Champions League idêntico, que o juiz deu pênalti e cravou o critério. Que o certo era ter dado pênalti, que foi um lance idêntico ao nosso, que era pra dar um pênalti pra gente, nós teríamos vencido, né? Nós, por pura raça ali,
E também tínhamos jogado bem, merecemos a vitória e empatamos. Perdemos 2 pontos ali. Então, não pode só ver um lado da moeda, né? Pode só ver o lado dos jogos. O Botafogo não foi tão bem e venceu, mas também um que ele jogou muito. Um dos que jogou muito bem e não ganhou. Então, pra mim, nenhum dos times está jogando fino da bola pra falar que não, isso aqui tá redondinho a pontuação, tá jogando demais. Ninguém tá jogando fino do fino. E assim, essa opinião aqui eu discordo, eu vejo uma má vontade, né? Do Mansur aqui, que provavelmente não acompanha o dia a dia do Botafogo, mas eu consigo até entender que não é algo assim extremamente surreal, porque mesmo eu, como torcedor do Botafogo, eu confesso que eu não tinha tanta convicção que o Botafogo estaria no G4 nesse momento e ali já nas primeiras posições, assim, por estar no começo do trabalho e tal, mas assim, o negócio é que eles falam numa dimensão assim, como se fosse algo quase impossível isso. Eu, questão de escala ali, eu vi a possibilidade pelo que o time vinha jogando, né? O time ali, o trabalho do Luiz Castro excepcional também, em menos de 2 meses, você já vê um estilo ali, várias coisas se encaixando, né? Em vários âmbitos em relação ao time, ao estilo de jogo, a tática. Então não era como algo impossível. O negócio é a dimensão que eles tomam como quase como se fosse algo aqueles feitos do São Caetano no começo dos anos 2000, né? Algo assim quase milagroso, né? Então essa que é o meu ponto de vista em relação a isso aqui. Eu tive uma certa surpresa como torcedor, mas não na dimensão que os caras colocam, né? Como se fosse algo quase um milagre. Ele, o Botafogo tá no G4. Eu discordo totalmente. E jogo a jogo ali é muito merecida a pontuação do Botafogo ali. O último jogo contra o América que foi trágico ali, principalmente o primeiro tempo. E o time demorou ali pra começar. Teve até chance clara de virar o jogo, mas nessa última rodada que foi complicado. Não fez nenhum jogo terrível. Teve um jogo ruim contra o Juventude também no primeiro tempo. O jogo contra o Fortaleza ali começou meio tenso também, mas depois o Botafogo se recuperava e criava a chance de virar o jogo e ia pra cima. Eu discordo disso aqui. Agora uma poderosa que eu achei, uma das várias, né? Não foi a primeira e com certeza não será a última, do André Lofredo. Não imagino que seja conhecido de muitos aí. Essa aqui eu não vou nem ler, porque... Ó, eu vou colocar aqui no vídeo aqui pra vocês lerem aí. Quem tiver interesse, porque resumindo o que o cara falou, que isso aqui foi antes do clássico contra o time da Gávea lá, né? Que nós vencemos e teve todo aquele choro da mídia tradicional tentando inventar desculpa ali em cima. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui, quem quiser dar uma olhada depois. No caso, esse André Lofredo, ele mandou uma que se nós vencêssemos como aconteceu, né? Se nós vencêssemos o jogo, não seria bom pro clube nem pra torcida, porque ia dar um... Ele falou no sentido assim, como se a vitória fosse deixar a torcida muito empolgada, o time ia ficar assim, fora de órbita, assim, achando que é muito arrogante, e aí ia desnivelar tudo ali, tudo trabalha por espaço por causa dessa vitória contra o time da Gávea ali. Olha o naipe do cara, foi a primeira vez que eu vi, isso não só tratando de Botafogo, mas tratando de tudo, de qualquer outro clássico no futebol brasileiro, futebol europeu. É a primeira vez que eu ouvi a possibilidade de uma vitória, um clássico ser ruim. Você vê, essa aqui já foi insana, né? Essa aqui já tá no naipe daquelas primeiras ali da parte 1 desses vídeos aqui. Com os outros dois ali, clubistas more ali, pra falar que uma vitória num clássico seja ruim. Essa daqui não tá fazendo aniversário, mas tá de parabéns, viu? Porque olha, primeira vez que eu vi isso na vida, hein? Em qualquer clássico brasileiro ou europeu, ali a possibilidade de uma vitória ser ruim, porque vai deixar o povo nas nuvens e vai perder o foco, vai começar a desandar tudo. Isso é o que ele torcia que acontecesse, na verdade, né? Não o que ele... Realmente não tem como acreditar num negócio desse, né? E, inclusive, dali pra frente, tivemos uma crescente a ponto de chegarmos no G4, né? Ao contrário do que o cara torceu aqui que acontecesse, o contrário disso. Bom, pessoal, eu já tinha mencionado pra vocês no primeiro vídeo, né? Isso aqui não é o tipo de coisa que eu gosto muito de fazer. Eu, como torcedor, essas coisas me irritam bastante aqui, esses absurdos aqui tentando menosprezar e desmerecer nosso glorioso aqui. Mas eu vi que vocês gostaram do primeiro vídeo e eu também mudei meu ponto de vista, né? Até um tempo atrás eu pensava que a gente tinha que ignorar esses caras e
ir na base do segue o jogo, mas pouco tempo atrás eu parei para pensar melhor, querendo ou não, esses caras têm muita audiência, alcançam muitas pessoas, né? Então, torcedores de outros times que não acompanham o dia a dia do Botafogo como nós, podem acabar tomando como verdade isso aqui. Entra naquele ditado, não? Uma mentira dita várias vezes, para muitos pode acabar se tornando verdade, ainda mais se não tiver ninguém rebatendo, né? Ninguém rebater e contestar isso, provando que não tem embasamento nenhum aquilo ali, com, com o contexto atual do time, né? Mas então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço, se possível, inscrevam-se no canal, deixem o like, compartilhem, ativem as notificações e divulguem para o máximo de botafoguenses que vocês conhecerem em grupos de WhatsApp, redes sociais, para a gente fortalecer cada vez mais o canal aqui, ter mais uma mídia independente forte de pessoas que amam o Glorioso. Beleza? Um grande abraço para todos vocês. Não se compara, é diferente e saudações alvinegras.